Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas! Estamos aqui no Conversa de Classe com Maíra Tangerino. E, gente, hoje a gente vai explorar um método que ele não é só encantador, mas como também ele é inovador. E eu vou falar para vocês por que ele é inovador. Eu estou aqui com uma professora maravilhosa, que ela vai contar um pouquinho para a gente sobre alfabetização criativa, né? A professora Dani, claro que ela vai contar um pouquinho aí do trabalho dela, né? Mas eu estou dizendo aqui que achei incrível aqui quando ela trouxe esse mote para o programa para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema. E, professora Dani, eu quero jogar aí a primeira pergunta na roda para você responder para a nossa audiência, né? A gente sabe que você é apaixonada por ensinar, eu te acompanho nas redes, sou muito fã do seu trabalho e dá para ver que você respira educação. O que eu queria saber é como que a alfabetização criativa, ela pode se tornar uma ferramenta envolvente para despertar o amor pela aprendizagem nas crianças. Olá, tudo bem, Maria? Muito obrigada pelo convite, viu? É uma honra estar aqui podendo passar um pouquinho desse conhecimento. Então, vamos lá, vou começar. A partir da sua pergunta, então, a gente sabe assim, a alfabetização criativa, ela é uma abordagem, né, que ela utiliza várias atividades lúdicas, e elas têm que ser envolventes para o ensino da leitura, né, e da escrita, além também, a gente fala alfabetização criativa, né, então enfatiza o quê? A criatividade e a exploração também. E ela se baseia também na ideia de que as crianças aprendem melhor quando elas são o quê? Motivadas e envolvidas, né, no aprendizado. Então, ela é significativa, ela é envolvente, ela é adaptável, né, o que torna super ideal, assim, para as crianças de todas as idades e habilidades, tá? Nós estamos falando da alfabetização criativa, né, e ela é uma ferramenta, assim, que envolve, né, o despertar, o amor pela aprendizagem nas crianças por vários motivos. Então, nós vamos ver assim. Em primeiro lugar, eu acho que, assim, ela permite que as crianças explorem seus próprios interesses e habilidades. Quando as crianças têm a oportunidade de escolher o que querem aprender e como querem aprender, né, elas estão mais propensas a se envolver e se engajar no processo de aprendizagem. Em segundo lugar, eu acho que a alfabetização criativa ela é baseada na ideia de que a aprendizagem deve ser divertida. Então, tem que ser uma coisa gostosa, né? E quando as crianças se divertem aprendendo, elas são mais propensas também ao quê? A se lembrar daquilo que ela aprendeu. Em terceiro lugar, eu acho que a alfabetização criativa também, ela é uma abordagem holística para a aprendizagem, né? Ela não se concentra apenas no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, mas também no desenvolvimento das habilidades de pensamento crítico, né? Criatividade e as soluções de problemas. Então, uma conclusão, assim, dessa sua pergunta, né, é que a alfabetização criativa, ela torna a aprendizagem mais divertida e envolvente, né, e o que pode ajudar as crianças a se envolver e se engajar nesse processo todo de aprendizagem. Professora Dani, que incrível, olha, saber disso, né? E tem alguns pontos aí na sua fala que me deixam bastante animada, né? Que é exatamente esse olhar tão bonito que você está mostrando para a criança dentro do protagonismo dela, né? A gente sabe que a alfabetização, ela é um momento em que a criança está adquirindo ali uma grande habilidade que é muito valorizada dentro da nossa cultura, que é a capacidade de ler e escrever,
mas principalmente de compreender o mundo. Então, por que não, né, fazer esse processo de forma mais criativa? Até estava pensando aqui, né, a criatividade, ela é parte essencial do processo de aprendizagem, né? E acho que você fez um destaque excelente sobre isso, né? Tem alguma experiência sobre alfabetização criativa, na alfabetização criativa, que você pode contar aqui para a gente que teve um impacto, assim, direto e notável para os alunos ou um aluno? O exemplo que você quiser contar aí para a gente. Sempre tem, né? Sempre tem, imagina. Cada momento da aula acontecem inúmeras coisas, e sempre tem aquele momento que você fala, meu Deus, que satisfação, que gratificante para mim como professora, né? Então, assim, tenho duas aqui, eu vou falar bem rapidinho, para não ficar muito extenso. A primeira é uma experiência que eu tive, que foi muito marcante com a alfabetização, que eu tive uma turma, um ano aí de 5 anos, né? E uma das alunas, vamos chamar de Ana, era uma criança muito tímida, né? Muito introvertida, e eu sempre procurando que ela se envolvesse mais nas aulas, tal, né? Mas ela era muito tímida. E ela tinha muita dificuldade de se expressar, de participar das atividades em grupo, né? Então, ficava um pouco complicado. Aí, um dia, eu estava contando uma história, que eu gosto de trabalhar muito com contação de história, né? Para eles, tal. E no meio da história, assim, a Ana levantou a mão. E ela me pediu se podia participar. Eu falei, mas é lógico, né? Você deve participar. E aí ela foi contando um pouco daquela parte da história onde ela se envolveu, e ela foi inventando lá um pedacinho daquela história, né? E a história dela ficou muito criativa, muito original. As outras crianças ficaram, assim, impressionadas, sabe? Com a história dela se envolver, dela falar, né? Aí, no fim, todo mundo bateu palma para ela, tal. Olha, foi tão gratificante para mim, porque a partir desse dia, a Ana começou a participar mais das atividades em grupo, né? A gente falava que ia fazer uma atividade em grupo, já estava ela lá querendo formar os grupos, né, para poder falar, tal. Então, o que aconteceu aí? Ela ficou mais confiante, né? Segura com o que ela estava fazendo, né? E aí, com isso, ela começou a querer escrever mais. Isso foi um processo durante o ano todo, né? E no final do ano, ela me escreveu um poema. Eu tenho até vontade de chorar, que eu fico emocionada. Ela me escreveu um poema que ela criou. Então, eu acredito que a alfabetização criativa foi fundamental para o desenvolvimento da Ana, né? E ela permitiu, ela mesma, né? A alfabetização criativa permitiu que ela se expressasse de forma criativa, original, né? E isso ajudou muito a Ana. E um outro, só para dar nessa pergunta, um outro resultado que foi muito positivo para mim, foi legal, foi quando eu criei, né, atividade de jogo de tabuleiro. Então, eles foram divididos em grupos, né, e eles receberam a tarefa de criar um jogo de tabuleiro que ensinasse sobre um tema. Não foi imposto nenhum tema, eles poderiam escolher, né, animal, fruta, o que eles quisessem. Só que eles tinham que desenhar esse tabuleiro, criar as peças e escrever as regras do jogo. Isso foi feito mais para o final do ano, que eles já estavam com a escrita um pouquinho melhor, tá? E o resultado desse projeto foi muito positivo. Os alunos demonstraram um grande entusiasmo e envolvimento nas atividades. Eles aprenderam a ler, a escrever sobre um tema, né, que eles tinham interesse de forma muito lúdica, né? Foi desafiador. E, além disso, esse grande projeto promoveu o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas, porque eles estavam trabalhando em equipe, então se colocar no lugar do outro, né? Ver o que o outro estava querendo dizer e respeitar, né, o pensamento crítico do outro. Então, concluindo essa pergunta, o projeto de alfabetização criativa é um exemplo de como a educação pode ser mais eficaz e motivadora quando é baseada na criatividade e também trabalhar com esses projetos, né, que é muito gratificante para nós,
professoras. Professora Dani, eu acho até que você foi muito além com essa resposta que você deu, né? Eu acho que um grande estigma, né, e uma grande, um grande problema, digamos, até do dia a dia dos professores, é exatamente entender que as crianças, as pessoas, na verdade, né, não só as crianças, qualquer pessoa, ela vai aprender com um estilo que é muito subjetivo, né? E que isso, muitas vezes, não significa fazer uma atividade para cada um, mas significa você fazer uma atividade potente e suficiente que vai acolher esses diversos estilos de aprendizagem e, consequentemente, potencializar a criatividade, né? Eu até estava pensando aqui, né, considerando esse ponto, né, considerando a diversidade de estilos de aprendizagem que cada ser humano tem, né, que cada um de nós tem, como que você acha, né, que a gente precisa adaptar o ensino para atender melhor as atividades individuais, né, as necessidades individuais de cada criança, e promovendo com isso, né, um ambiente que seja, ao mesmo tempo que inclusivo, também estimulante. Como que você acha que a gente pode fazer esse processo, professora? Bom, falando na alfabetização criativa, né, ela também é baseada na crença de que todas as crianças aprendem de forma diferente, né, e que é importante oferecer oportunidades para essas crianças de aprendizagem, né, que atendam às necessidades individuais de cada um. Então, cada criança vai estar no seu processo, isso é muito importante, né, e a alfabetização criativa, ela também promove um ambiente inclusivo, estimulante, por quê? Porque ela permite, né, que as crianças aprendam no seu próprio ritmo e estilo. Isso é, assim, é fundamental. O professor tem que ter esse olhar super atento, né? Você vai dar uma atividade, cada criança vai trabalhar no seu ritmo, e isso tem que ser respeitado, porque ela vai, no final, te dar um retorno, né? Então, não cabe ao professor ficar, sabe, acelerando, né? Claro, numa sala de aula, cada criança é única, né? Então, uns são mais rápidos, uns são mais devagar, uns pegam, né? A hora que você está explicando, já acabou de fazer. Então, precisa ter esse olhar, desculpa, esse olhar atento, né? Porque cada criança tem o seu próprio ritmo. Continuando também, a alfabetização, ela oferece uma variedade de atividades, né? Você tem 1000 coisas que você pode trabalhar na alfabetização, mas elas precisam ser adaptadas, né, quando preciso, quando for necessário, né, para atender às necessidades dessas crianças, que essas crianças têm diferentes estilos de aprendizagem, né. Quer ver? Por exemplo, ó, uma criança que é visual, por exemplo, pode aprender melhor observando o quê? Imagens ou vídeos, né? Uma criança que é auditiva, ela pode aprender melhor como? Ouvindo histórias, ouvindo músicas. E uma criança que é sinestésica, né? Que é aquela mão na massa, né? Ela pode aprender melhor fazendo atividades práticas, como jogos ou artes, né? Então, aqui, eu vou falar para vocês agora algumas maneiras específicas de como a alfabetização criativa pode ser adaptada para atender essas necessidades, né, individuais de cada criança. Primeiro, que eu falei lá antes, oferecer uma variedade de atividades. Mas não é assim, jogar as atividades, né? As crianças devem ter a oportunidade de escolher atividades que sejam interessantes e relevantes para elas. Então, foi o que eu disse, se ela é mais visual, vamos trabalhar com visual. Eu sei, às vezes, numa sala de aula é complicado, mas dá para você programar e trabalhar, e ter um momento para isso, né? Outra coisa que é importante é dar às crianças a liberdade de explorar. Então, as crianças, elas devem ser, sim, incentivadas a explorar e experimentar diferentes atividades. Outra coisa importantíssima que eu sempre digo, oferecer um feedback individualizado. Então, os professores têm que ter esse cuidado e devem, sim, fornecer esse feedback individualizado. Para quê? Para ajudar as crianças a se desenvolverem seus próprios ritmos.
Então, você tem que dar esse feedback para ela, porque vai ser importante para ela, né? Então, por exemplo, como que a alfabetização criativa ela pode ser adaptada? Então, assim, para crianças visuais, como eu disse, né? Usar imagens e vídeos para quê? Para ensinar as letras, a gente está falando de alfabetização, né? Para ensinar as letras, ensinar os sons, as palavras, né? Permitir que as crianças criem os seus próprios livros ilustrados, isso aí está trabalhando com a imaginação, com a criatividade, o lúdico, né? Jogar os jogos de memória, de associação visual, né? Imagem, palavra. Então, para uma criança que ela é mais visual, isso é incrível, tá? Agora, pensando nas crianças auditivas, você vai contar histórias, cantar música, permitir que as crianças gravem suas próprias vozes, lendo ou escrevendo, que ela vai prestar atenção, né? Ela é auditiva, então ela vai prestar atenção nisso. Fazer os jogos de adivinhação, associação auditiva. Para as crianças sinestésicas, usar assim, muitos jogos de movimento, de manipulação, né, para ensinar as letras, sons, palavras. Então, usar letrinhas móveis, né? Permitir que essas crianças criem seus próprios brinquedos ou objetos de aprendizagem, fazer jogos de dramatização, interpretação. Aí nós vou falar agora um pouquinho, muito rápido, né, que isso é abordagem para um outro tema, que seriam as crianças com necessidades especiais. Também não foge muito disso, não, né? Mas cada criança que tem uma certa deficiência, ela tem que ser trabalhada também pensando nisso. Ela pode ser alfabetizada? Lógico que sim. Só que nós vamos respeitar, né, cada criança, a deficiência que essa criança tem. Então, aí também envolve muita coisa, né? Então, ter esse olhar também atento a isso quando você estiver trabalhando com alfabetização. E ao oferecer essa variedade de atividades, né, que atendam às necessidades individuais das crianças, os professores podem criar um ambiente inclusivo e estimulante, né, onde todas essas crianças possam aprender e se desenvolver durante a alfabetização. Professora Dani, que presente esse diálogo aqui, hein? Presente para mim, né, que estou tendo a honra de poder te ouvir em primeira mão, que linda, né, essa fala, e presente para todo mundo que vai receber, né? E, pessoal, olha que lindo, né? A alfabetização criativa, vocês perceberam que ela transcende, né, a mera estratégia. Ela é, de fato, né, um convite para que a gente possa trazer as crianças, os aprendentes, né, quem estiver nessa jornada aí do conhecimento, trazer de uma forma mais lúdica, né, de uma forma mais carinhosa, por que não dizer afetiva, né? Professora, muito obrigada por ter trazido aí as reflexões perspicazes aí para o nosso programa. E, pessoal, a gente se encontra no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigada, eu que agradeço, viu? Eu só queria deixar uma frase para o final, posso? Por favor, professora. Então, eu queria dizer que, assim, a alfabetização criativa é a chave para o futuro melhor. E, professores, amem alfabetizar, porque isso depende muito de vocês para com os seus alunos. Muito obrigada pela oportunidade, Maíra. Um grande beijo. Obrigada, professora. Um grande beijo também.